Só tem Essa é maravilhosa. A piada já tá pronta. O Fabiano estava ouvindo o programa e veio aqui trazer a informação De quem? de quando chega o restante do quarteto. Ele vai aí. dar informação de costas. O Corinthians já teve um Didi, Didi, né? Dedé. Já teve um Didi, o atacante, né? É. O zagueiro Dedé uma vez era pra vir, não veio. É verdade. Ô, Tirou uma Copa Fabiane, do Brasil de você. Estão esperando o restante do quarteto lá no Parque São Jorge, Fabiane? Por enquanto, sem Dedé, sem Mussu e sem Zacarias, mas como essa história repercutiu, Capri, parece que o Sargento Pincel é o Dorival, viu? O Xandão parece Sargento Pincel. Corta o cabelo do Dorival, deixa ele carequinha, aí Pincel vira o não- Sargento é. Pincel. Não, meu irmão. Mas, ô Fabiane, de quem é o pai da criança, Fabiane? Quem é Vamos lá, o Capri. pai da criança? Vou explicar a história toda, um cronograma só para entender qual que é esse desconforto gerado no CT através da contratação do Zacarias Labiade. A ideia do nome, é óbvio, surge do Memphis Depay, numa conversa dele com o Renan Bloise. O Renan Bloise, ele é ex-head scout do Corinthians, então era o cara responsável por observar atletas, e desde o final da gestão Fabinho Soldado, ele se tornou gerente de futebol. Então é uma função executiva abaixo propriamente do diretor executivo de futebol, que hoje é o Marcelo Paz. O Memphis sugere esse nome ao Renan, que analisou a contratação do Zacarias e avalizou a ideia de contratar o meio-campista marroquino. Uma vez que ele leva esse nome ao Marcelo Paz, o Paz tem tido uma conduta muito grande de dar um aval completo ao Departamento de Análise de Mercado do Corinthians. Assim foi que, por exemplo, ele contratou o Carlos Pereira, que foi uma sugestão do scout aliada ao Dorival Júnior, o próprio Caio César. São jogadores que fogem do óbvio, mas que o scout do clube aprovou. Uma vez aprovado, o Corinthians foi atrás, viu que em questão de números, de custo, não era algo que demandaria muito dos cofres do Corinthians e, portanto, acelerou na contratação. Isso gera um certo desgaste, até porque o pedido do Memphis foi muito rapidamente resolvido. Você tem outras pendências que o elenco considera mais importante, mas foi uma contratação feita às margens dos interesses do Dorival Júnior, que quer sim alguém para essa posição. Quer sim um camisa 10, mas entendia que poderia haver um pouco mais de cautela na ideia de contratar um suplente para o Breno Bidon e para o Garro. Tá bom, então tá combinado. Vamos ficar de olho aí. Ele já começou a treinar, ô Fabiano? Tá pronto pra jogar? Ele tava voando lá na China? Como é que tá a situação dele aí pra poder mostrar o futebol ou não, né? Ele vai precisar de um tempinho para recuperar o ritmo de jogo. Capri não entra em campo desde outubro e já se apresentou ao CT normalmente hoje, esteve no Brasil, primeiramente ele pousa em Guarulhos e vai direto para a Neoquímica Arena acompanhar o clássico contra o Palmeiras, mas ainda não reúne 100% de suas condições físicas. Tendência é que ele esteja liberado daqui 2 semanas, mais ou menos, situação diferente do Alan, por exemplo, que não estava tendo tantos minutos em campo no Flamengo, mas estava treinando, estava à disposição do Felipe Luiz. Esse sim, uma vez oficializado e inscrito no Campeonato Paulista, deve estar liberado normalmente para reforçar o Corinthians, assim como o Angileri, jogador que renovou o seu contrato e ficará no timão até o final do ano. Agora o Zacarias, esse é um jogador, esse é internacional. Cara, Europa, África, Oriente Médio, América do Sul. Time grande. O cara passou no mundo inteiro, né? Esse é um jogador internacional de verdade. Valeu, Fabiane. Até amanhã. Valeu, Bom descanso Capri. aí. Muito obrigado. Valeu, Ó, um abraço. O Alan é um bom reforço pro Corinthians, né? Aquilo que o Corinthians tem hoje, né? Depois da lesão, média ele do não foi mais o Jogou mesmo uma do temporada Galo. boa na carreira. Assim, No Galo absurdo, ele né? foi espetacular. Ele e o Jair. Lembra quando o Galo foi campeão? Sim. Mas eu acho que eu acho que pro nível do Corinthians hoje, o Alan é um jogador bem interessante para um compor jogador elenco, de para qualidade. dar volume Qualidade ali, técnica. compõe elenco. E o Angileri, a gente falou sobre isso no final de semana, bom retorno, porque hoje o Matheus Bidu não tem um reserva, o Hugo se machucou, e o Angileri também pode jogar ali como uma espécie de terceiro zagueiro, que ele fez isso, né? Jogou no Corinthians dessa maneira em alguns momentos ali, o Dorival chegou a utilizá-lo dessa forma. Então é um jogador que vai ajudar o Corinthians também nesse Capri, o retorno último dele. gol dele. Se tu me permite, eu queria lembrar de uma resposta do Dorival Júnior naquela entrevista que ele deu semana passada aqui pro Donos Rádio, certo? Que passou batida, e eu dei uma recuperada hoje, eu estava ouvindo a entrevista. Dorival Júnior foi questionado pelo Paulo do Vale
se ele tinha mágoa da seleção brasileira. Vocês chegaram a ver a resposta Sim. dele? Sim, sim, sim. Ele deu a resposta, não, eu vou torcer pela seleção. Eu acho que não foi legal a maneira como, né, eu saí. É. Mas aí ele citou uma série que ele não teve alguns jogadores importantes, não sei o quê, e perto do fim ele diz assim, e se vocês repararem, os meus números são parecidos, quase iguais aos do Ancelotti, ao do professor Ancelotti. Sem o Neymar, ele falou. E eu não pude usar o Neymar. Olha, Eu não tive o Neymar. O Ancelotti também não usou. Ninguém teve, né? ele fala... Há uns 2 anos já. Mas o que vocês acharam? Tu interpretar número hoje, eu achei assim meio fora de órbita, sabe? Os meus números são parecidos. O que é número hoje? 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. É isso? É isso. Aí é. Tá, vamos analisar números então. Aí, sabe? Aí O Brasil tomou de 4 da Argentina com o Dorival. Respeito muito o Dorival. Acho que ele também, deveria ter ficado também. mais tempo na Tem a seleção, declaração enfim. do Dorival, se excelente. quiserem ouvir aqui, rapidinho. Ele caiu na Copa América, esses são números também. Ele teve dificuldades para enfrentar adversários razoáveis, né? Ele tá no Ele momento só foi melhor bem- que o Abel Ferreira, por Ele exemplo. só foi hoje. bem no início na seleção, quando o Brasil venceu a Inglaterra com um gol do Endrick Isso. e depois empatou com a Espanha 3-3 no Santiago Bernabéu, perdeu o jogo 2-2. É 2-0.